Olá, estudioso, estudiosa espírita, seja bem-vindo ao Analista Espírita, sua fonte de análise do espiritismo. No estudo de hoje, iremos diagnosticar o que é, quem é ou quem são o espírito de verdade. Quando se fala em espírito de verdade no meio espírita, logo vem o paradigma. Por que é que o líder espiritual do projeto Espiritismo escolheu esse nome, deixando em torno toda uma aura, toda uma gama de mistérios envolto de sua personalidade? Para entendermos esse fato, precisamos resgatar a passagem que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 e 13, quando Jesus disse: "Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir." Veja, aqui temos a primeira menção sobre o Espírito de verdade como sendo uma promessa de Jesus, sobre a vinda de um Consolador que viria estabelecer as coisas. Sim, Monalisson, mas o que é que essa passagem tem a ver com ele usar o nome Espírito de verdade? Simples, porque, como diz a própria mensagem, ele não falará de si mesmo. A partir daqui, observamos que se trata de um projeto arquitetado preteritalmente e percebemos que, quando se trata de espíritos superiores, o improviso é raro ou talvez inexistente, pois tudo é muito bem planejado, tudo é muito bem calculado em probabilidades quase exatas. Então, como ele falou, eu não vim falar de si mesmo, ele não vai falar de si mesmo, compreendemos por que da aura de mistério. Porque ele não veio falar de uma personalidade, ele veio falar de um projeto, de uma promessa, de um Consolador. Outro ponto que precisamos ponderar nessa citação de Jesus, que está no Evangelho de João, é quando ele diz: "Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora." O que é que Jesus quer dizer com isso? Certa vez, Chico Xavier perguntou a Emmanuel por que os espíritos superiores não revelavam logo toda a verdade ao ser humano da Terra. E Emmanuel respondeu que seria um equívoco, um erro muito grande, se revelasse toda a verdade, pois a balança da razão do ser humano da Terra quebraria e não suportaria a tamanha gama, o tamanho peso do conteúdo de informações universais, levando assim o indivíduo, o espírito, a um estado de loucura. Em um outro momento, Joana de Ângela ela fala de Valdo que ela, Lúcio, Emmanuel, esses espíritos que compõem a revelação espiritual, pois como o próprio Divaldo afirma, ela é o espírito amigo, e aí ela diz que esses espíritos ainda estão na areia da praia, de todos os conteúdos universais que ainda serão revelados do Espiritismo. Então tem muita coisa ainda que vai ser trazida, que vai ser apresentada ao ser humano. São muitas revelações, ainda estamos na terceira. O Swami indiano Vivekananda dizia que se toda a verdade universal fosse revelada ao homem da Terra de uma só vez, sua vibração mudaria a tal ponto que a matéria de seu corpo não suportaria tamanha carga de conhecimento, podendo espargir. Ou seja, o corpo não suportava essa gama de conhecimento que fosse revelar toda a verdade universal. No Espiritismo, a primeira vez que o Espírito de Verdade aparece está narrada em vários livros, o que é o Espiritismo, Obras Póstumas, o Livro dos Espíritos e na Revista Espírita. Mas como foi descrito por Kardec esse primeiro contato? Kardec narra que aconteceu no dia 25 de março de 1856, na casa do Sr. Baudin. Uma mensagem com o título Meu Guia Espiritual. E Kardec diz assim: "Morava eu na Rua dos Mártires, número 8, no segundo andar ao fundo. Uma noite, estando no meu gabinete a trabalhar, pequenas pancadas se fizeram ouvir na parede que se separava do aposento vizinho. A princípio, nenhuma atenção deles. Como, porém, elas se repetiam mais forte, mudando de lugar, procedi a uma exploração minuciosa dos dois lados da parede. Escutei para verificar se provinha do outro pavimento, e nada descobri. O que havia de singular era que cada vez que eu me punha a investigar, o ruído cessava para começar em outro lugar, para recomeçar logo que eu retomava o trabalho.
Minha mulher entrou na rua por volta das 10 horas. Veio ao meu gabinete e, ouvindo as pancadas, me perguntou o que era. Não sei, respondi-lhe. Há 1 hora que isto acontece. Investigamos juntos sem êxito. O ruído continuou até meia-noite quando fui deitar-me. No dia seguinte, como se houvesse sessão em casa do Sr. Baudin, narrei o fato e pedi que mo explicassem. Perguntei. Ouviste sem dúvida o relato que acabo de fazer. Podereis dizer-me qual a causa daquelas pancadas que fizeram ouvir com tanta persistência? A resposta. Era teu espírito familiar. Com que fim ele bate daquele modo? Queria comunicar-se contigo. Podereis dizer-me quem é ele? Podes perguntar-lhes a ele mesmo, pois que estás aqui. Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te por ter vindo me visitar. Consentirás em dizer-me quem és? Para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Ontem, quando batestes, estando eu a trabalhar, tinha alguma coisa de particular a dizer-me? O que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho a que aplicavas. Desagradava-me o que escrevias. A tua desaprovação era referente ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto do trabalho? Ao capítulo de ontem. Submeto-o ao teu juízo. Se o releres, reconhecerá tuas falhas e as corrigirás. Eu mesmo não me sentia satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor? Está melhor, mas ainda não satisfaz. Relê da 3ª à 30ª linha e com um grave erro depararás. Rasguei o que escrevia ontem. Não importa. Isso não impediu que a falta continuasse. Relê e verás. O nome verdade que adotastes constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Poderei evocar-te em minha casa? Sim, para te assistir pelo pensamento. Mas para respostas escritas em tua casa só daqui a muito tempo. Poderias vir mais humilde e não apenas de mês em mês? Sim, mas não prometo senão uma vez mensalmente, até nova ordem. Terás animado na terra alguma personagem conhecida? Já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer descrição. Nada mais saberá a respeito. Assim fica claro o porquê da promessa futura para quando o homem estivesse mais preparado para receber mais um raio da verdade. Então veja que foi um desejo do Espírito de Verdade a descrição. É por isso que Kardec foi discreto, não revelando a priori quem seria o Espírito de Verdade. Todavia, novos capítulos do Espiritismo surgiram a partir dos achados de Canuto de Abreu. Esse espírita honradíssimo estudioso recebeu inúmeras cartas, centenas de cartas de Kardec, pois seriam melhor protegidas aqui no Brasil. E sob a orientação de Emmanuel e Chico Xavier, ele preferiu não colocar adiante como orientação espiritual. Agora entramos no ponto mais interessante e mais esperado do vídeo. Quem é o Espírito de Verdade? Ou quem são o Espírito de Verdade? Pois existem muitos espíritas que não acreditam se tratar apenas de um ser, mas sim de uma glebe, de uma pleiade de espíritos que se denomina Espírito da Verdade. E aí, será que essa ideia condiz com a realidade dos textos espíritas? Vamos analisar? Existem várias passagens na codificação espírita, nos textos espíritas da época de Kardec, que comprovam determinado ponto, que vai esclarecer essa primeira pergunta. Seria mais de um espírito? Seria uma glebe ou seria apenas um espírito? Pois bem, quando buscamos a história do espiritismo, vamos encontrar um estudioso espírita, amigo de Kardec, o senhor Jean-Baptiste Ambroise Marcelin Jobard. Nascido em 17 de maio de 1792 na cidade de Bissé, foi um litógrafo, fotógrafo e inventor belga, de origem francesa, diretor do Museu Real da Indústria de Bruxelas, oficial da Legião da Honra,
membro da Academia de Dijon. Era grande estudioso, entusiasta do espiritismo e membro da Sociedade Espírita Parisiense, que morreu em Bruxelas por apoplexia, uma espécie de derrame sanguíneo. Por exemplo, um AVE, um acidente vascular encefálico, é um tipo de apoplexia. Na Revista Espírita de 1861, mês de dezembro, Kardec deixa uma mensagem em sua homenagem. Em uma reunião mediúnica na Sociedade Espírita Parisiense, o espírito do Sr. Jobá se comunica na Revista Espírita de 1862, no mês de março, em uma reunião mediúnica na Sociedade Espírita Parisiense. O espírito do Sr. Jobá se comunica de forma variada, em variadas entrevistas, com Kardec e os companheiros da sociedade. Em um dado momento, Kardec questiona ele: "Vede os espíritos que estão conosco, Sr. Jobá?" O Sr. Jobá responde: "Vejo principalmente Lázaro e Erastos. Depois, mais afastado, o Espírito de Verdade, planando no espaço, mais adiante, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, pressurosos e benevolentes. Sedes felizes, amigos, porque as boas influências vos disputam as calamidades do erro." Se vocês observarem, aqui fica evidente que o Espírito de Verdade não se trata de uma glebe, de uma pleiade, e sim de uma personalidade, de um ser, pois o Sr. Jobá estava vendo o Espírito de Verdade planando mais ao alto. Ainda na Revista Espírita de 1862, no mês de junho, Kardec apresenta uma conversa de além-túmulo com o Sr. Sanson. Sanson, que era membro da Sociedade Espírita de Paris e que desencarnou em 21 de abril de 1862. Meses antes da comunicação, após mais de um ano de sofrimentos cruéis, conforme nos informam na Revista Espírita do mês de maio. À beira do túmulo, Allan Kardec discursou apresentando o Sr. Sanson como um homem de bem em toda a extensão do vocábulo. Diz ainda que ele era dotado de uma inteligência incomum, desenvolvida por uma instrução variada e profundamente simples nos seus modos de vida. Aplicava a sua atividade intelectual em pesquisa e invenções muito engenhosas, que, no entanto, não lhe trouxeram resultados. Era um desses homens que jamais se aborrecem, porque sempre estão pensando em algo sério, conquanto a sua posição o tivesse privado daquilo que faz a doçura da vida, seu bom humor jamais se alterava. A crença espírita o ajudou a suportar os longos e cruéis padecimentos com uma paciência e uma resignação muito cristã. Não há um só dentre nós que, tendo visto em seu leito de dor, não se tenha edificado com a sua calma e a sua inalterável serenidade. Desde muito tempo ele previa seu fim, mas, longe de se apavorar, esperava da libertação. Ai, que a fé espírita dá nestes momentos supremos uma força da qual só se dá conta quem a possui. E o Sr. Sanson a possuía em grau supremo. O Sr. Sanson dirigiu a Kardec uma carta onde solicitava que após a sua morte fosse evocado, e assim Kardec o fez, como o fato está narrado na Revista Espírita de 1862, no mês de junho. Tem um diálogo intitulado Conversas de Além-Túmulo. O Sr. Sanson, nas perguntas 12 e 13 deste diálogo com Kardec, responde. Pergunta 12. Kardec pergunta: entre os espíritos que estão aqui presentes, vede São Luís, o nosso presidente espiritual? O Sr. Sanson responde: está sempre ao vosso lado, e quando se ausenta deixa sempre um espírito superior que pode o substituir. Não vede outros espíritos? Pergunta 13. O Espírito de Verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonnet, São Paulo e Louis, e outros amigos que evocais, estão sempre nas vossas sessões. Aqui vemos mais uma vez que o Espírito de Verdade é visto como um ser e não como uma glebe. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1866, no mês de julho, nos comentários da mensagem, comenta: no que concerne à qualificação de santos, não está certo quando diz que os espíritos superiores simplesmente se dizem espíritos de verdade. Qualificação que não passaria de um orgulho disfarçado sobre outro nome, e que poderia induzir ao erro se tomado ao pé da letra.
porque nenhum se pode vangloriar de possuir a verdade absoluta, nem a santidade absoluta. A qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um só, e pode ser considerada como nome próprio. Está especificada no Evangelho. Aliás, esse espírito se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais. Então aqui Kardec já deixa claro que o espírito de verdade não são todos os espíritos superiores, e que acima de tudo é um espírito só. E que é preciso tomar cuidado quando esse espírito se comunica para analisar a ocasião, o contexto e a linguagem. Porque esse espírito não é prolixo e a sua linguagem não é vulgar, é uma linguagem profunda. Dado exposto, observamos em fontes seguras e interpretações claras que a probabilidade do espírito de verdade ser uma glebe de espíritos ou uma pleiade de espíritos é quase nenhuma. Todavia, afirmar qualquer teoria de natureza abstrata com a nossa empobrecida percepção é dar brecha ao equívoco. Logo, é importante salientar que não existe mal algum em estar equivocado. O equívoco é uma escada que nos leva para o acerto, especialmente quando o equivocado reconhece o seu erro. Mas temos de convir que se Rivail deixa claro que o espírito de verdade é um espírito e não uma pleiade de espíritos, temos que dar crédito e confiança ao codificador. Então eu dou crédito que realmente o espírito de verdade seja um único espírito. Todavia, me permito estar aberto para que eu esteja equivocado, porque o equívoco também faz parte do crescimento do ser humano, do espírito em progresso. Outras pessoas afirmam que o espírito de verdade seria Jesus ou João Batista. Na verdade, existe uma grande discussão sobre esse enigma. Já vi muitos estudiosos espíritas afirmando um ou outro. Inclusive pessoas próximas a Chico Xavier, como Carlos Bacelli, Geraldo Lemos, falam que Chico afirmou que o espírito de verdade era João o Batista. Estudiosos da cultura judaica cristã, como Severino Celestino, também afirma que o espírito de verdade é João Batista. Já outros, como Cosme Massi e Haroldo Dutra, afirmam que é Jesus. Bem, vamos analisar para ver se o espírito de verdade tem uma probabilidade maior de ser o Batista ou se é Jesus. Seria João Batista o espírito de verdade? Os que defendem essa tese diz que ao anunciar a promessa da vinda do Consolador, Jesus anunciou no Evangelho de João, capítulo 14, a seguinte frase: Se me amas, guardais os meus ensinamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vamos analisar essa citação. Veja bem. Rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber. Aqui os adeptos dessa ideia, que João Batista seria o Espírito de verdade, se embasam que Jesus afirmou que enviaria outro Consolador. Todavia é preciso salientar que a linguagem de Jesus era extremamente cabalista, esotérica, ou seja, como uma linguagem criptografada que precisa de uma chave mestre para ser interpretada, para ser compreendida em minúcias. Ah, Monalisson, mas aí diz que é outro Consolador, mas onde é que diz aí que é João Batista? Muito bem, vamos à frente. Os adeptos da ideia apontam o Evangelho de Mateus, capítulo 11, quando Jesus estava falando aos seus seguidores do Batista, que por ora estava preso. Nessa citação de Mateus, ele narra a cena da seguinte forma: Enquanto saíam os discípulos do Batista, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto, um carniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim. Eu digo a vocês,
mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês: do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado a forças, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aqui vemos Jesus pregar e falar de forma esotérica, cabalística novamente, falando aqui de um processo que os judeus chamavam de Guigui Neshamot de Elias, como João Batista. Ainda que a Guigui Neshamot da cabala judaica não seja igual à reencarnação espírita, é muito próxima. Nessa passagem, além de defender a reencarnação, Jesus ainda defende que João Batista é o cumprimento da profecia do profeta Malaquias, quando disse em Malaquias 4: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas ainda assim, Monarson, onde está descrito que o Batista é o Espírito de verdade? Calma, vamos chegar lá. Afinal de contas, o estudo aqui é de forma ponderada, reflexiva e analisada. A evidência se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 17, onde ele narra que os seus discípulos interrogaram Jesus. Porque dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Jesus falava de João, o Batista. Agora veja a similitude dos ensinamentos de Jesus sobre Elias, João Batista e o Espírito de Verdade, que é essa teoria que alguns defendem que seria o Espírito de Verdade João Batista. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esse argumento se repete quando se diz: a verdade veio ao mundo e o mundo não conheceu, mas ela retornará para restaurar todas as coisas. Nisso aqui se enquadra o perfil da ideia de que João Batista seria o Espírito de Verdade. Na soma destas citações evangélicas que se formula a teoria de que o Espírito de Verdade seria Elias, que retornou como Batista e que viria restaurar todas as coisas, como o advento da terceira revelação, que é o Espiritismo. Todavia, opinião particular minha, eu não acredito que o Espiritismo seja sozinha a terceira revelação. Eu dou muito crédito também à física quântica e à própria ciência moderna nesse processo de revelar e de se revelar como a nova e terceira revelação. O Espírito de Verdade seria Jesus? Bem, aqui partimos de um ponto muito interessante que, pelo meu tato e minha experiência como espírita, que não é muito, é apenas aí 15 anos, percebo que a maioria das pessoas que convivem nesse meio tem essa ideia como mais viável, que seria Jesus, o Espírito de Verdade. E aí, na sua região, também é assim? Seria Jesus o mais aceito como Espírito de Verdade ou João Batista? Deixa aqui nos comentários, dê sua opinião. Quem sabe surgir até uma nova teoria tão interessante quanto estas. Mas onde nasce o pensamento que Jesus seria o Espírito de Verdade? Bem, assim como a tese de João Batista ser o Espírito de Verdade, a de Jesus também nasce nas narrativas evangélicas. Vamos analisar. No Evangelho de João, capítulo 8, disse-lhe Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas isto falo com meu Pai, que me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
O primeiro argumento que defende essa tese é que Jesus sempre falava da verdade como algo especial, que lhe era familiar e que estava nele, como se o Espírito da verdade antecedesse o encarnado Jesus. Assim, seria como se ele estivesse falando do seu Espírito. Observamos essa ligação, essa familiaridade, essa sintonia entre Jesus e a verdade. O segundo argumento que embasa tal ideia de que seria Jesus o Espírito de verdade também está no Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui fica evidente mais uma vez a linguagem cabalística de Jesus. Por isso eu digo, quem quer conhecer Jesus ou a Bíblia em profundidade e compreender de fato o que eles estão falando, é preciso conhecer a cultura judaica, especialmente a cabala judaica. Aqui Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mais uma vez demonstrando a sua intimidade em ser a verdade. O terceiro argumento que embasa tal teoria seria a conversa de Jesus com Pilatos, que está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33 ao 38, quando João narra o seguinte: Tomou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe: Tu és, pois, o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, agora, meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, disse Pilatos. O que é a verdade? E dizendo isto, tomou a ir com os judeus e disse-lhes: Não acho crime nenhum nele. Veja, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Vamos analisar. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Mais uma vez, Jesus se afinando com o Espírito de verdade. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: todo aquele que tem um espírito voltado para a verdade, escuta a minha voz. Essa voz, numa linguagem cabalística, tem mais a ver com inspiração e intuição do que com a senso-percepção da audição. Então, poderia Jesus estar dizendo: todo aquele que é da verdade está conectado com o meu espírito. O quarto argumento que encontramos que fomenta que Jesus seria o Espírito de verdade já está no Espiritismo. Quando Kardec, na questão 625, pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo. E os espíritos respondem: Jesus. E Kardec comenta: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não o oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do seu caminho. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Que Espírito Divino seria esse? Seria Deus ou Espírito de verdade? E quando os Espíritos dizem que Jesus é o guia e modelo, aqui já entendemos porque Jesus também disse em linguagem cabalista: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o guia e o modelo da humanidade. Você não vai chegar à pureza de espírito e compreender Deus em essência se não seguir este molde, se não seguir este modelo. E seguir o modelo não significa seguir Jesus, mas sim compreender as atitudes dele, a moral dele, a intimidade dele, a sabedoria e a manifestação de amor dele pelo próximo e a sua ligação com a sua espiritualidade, que ele chamava de Pai, Abba, que era justamente Deus. A partir daqui começa-se a supor que Jesus seja o Espírito de verdade, por ser o mais puro que aqui já pisou. Mas tem mais argumentos. Na Revista Espírita, de 1861, no mês de novembro,
numa mensagem intitulada A Primeira Epístola aos Espíritas de Bordeaux, pelo espírito Erastus, com o título de Humildes Servos de Deus. Erastus, que não se sabe ao certo se era o discípulo de Paulo ou se era o médico alemão do século XVII, do século XVIII, na verdade, que combateu as ideias de João Calvino e de Paracelso, um teólogo e médico alemão. E Erastus diz na mensagem: Eu tive de vos fazer ouvir uma voz um tanto mais severa, meus bem-amados, quanto o Espírito de verdade, mestre de todos nós, mais espera de vós. Lembrai-vos de que fazeis parte da vanguarda espírita e que, assim como o Estado Maior, a vanguarda deve a todos o exemplo de uma submissão absoluta à disciplina estabelecida. Ou seja, para ser espírita tem que ser disciplinado. Não à toa foi isso que Emmanuel pediu a Chico, repetindo 3 vezes: disciplina, disciplina, disciplina. Mas Erastus diz aqui: o Espírito de verdade, mestre de todos nós. Reflexão: quem é o mestre de todos nós? Muito bem, cada um tem o direito de escolher o seu mestre. Todavia, temos de convir que no cristianismo o mestre de todos nós é Jesus. Mas, Monário, são tais argumentos apenas indiciam que possa ser Jesus o Espírito de verdade, mas ainda está muito fluido e indireto. Não tem uma coisa mais direta? Calma. Aqui o estudo é ponderado, lembre-se. A sexta evidência está na Revista Espírita de 1864, mês de janeiro. Tem uma mensagem, um caso de possessão ditada pelo Dr. Samuel Hahnemann, que, quando encarnado, foi considerado o pai da homeopatia. Ele diz assim, em determinado trecho da mensagem que foi ditada, pelo médium Sr. Albert. Hahnemann diz assim: essas obsessões frequentes terão também um lado muito bom, porque penetrado pela prece, pela força moral, é possível fazê-las cessar e adquirir o direito de expulsar os espíritos maus, e pelo melhoramento de sua conduta. Cada um buscará adquirir o direito que o Espírito de verdade, que dirige este globo, conferirá quando for merecido. Tende fé e confiança em Deus, que não permite que se sofra inutilmente e sem motivos. Aqui, Hahnemann é bem direto, quando diz o Espírito de verdade, este que dirige este globo. Agora as coisas estão começando a se encaixar. Mas, Monalisson, então quer dizer que é Jesus? Pois Jesus é o governador da terra. Calma, não afirme tais coisas sem analisar primeiro. É preciso ponderação. Quem afirmou que Jesus é o governador da terra? Está disseminado no meio espírita, mas você sabe dizer quem afirmou? Porque muitos pensam que foi Emmanuel. Mas Emmanuel fala em A Caminho da Luz, capítulo 1, do título Gênese Planetária, que Jesus é o construtor da terra, não o governador. Já na série psicológica de Joana de Ângeles, especialmente no livro Desperte e Seja Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 1, O Homem Jesus, Joana diz que Jesus transcende desse modo os estágios do processo evolutivo na Terra, porquanto ele já era o construtor do planeta, quando sequer a vida nele se apresentava. Sim, Monálise, se não foi Emmanuel, e não foi Kardec, e nem os espíritos da codificação, quem foi que afirmou que Jesus é o governador da Terra? Quem afirma isso é o espírito instrutor de André Luiz e Hilário, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi um livro psicografado por Chico Xavier. No capítulo 18 desse livro, tem uma mensagem lá que Aulos diz: o governador espiritual do nosso mundo é Jesus. Aqui fica claro a ideia de que Jesus tenha sido o governador espiritual do nosso mundo. Todavia, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, André Luiz também cita no capítulo 1 que Jesus seria uma espécie de co-criador do mundo maior, ou seja, co-criador em um nível maior. Assim, dizendo que Jesus está no seio de Deus, que evoluiu tanto a ponto de Deus pronunciar e ele ser o hálito de Deus, traduzir perfeitamente o pensamento de Deus. A partir disso, se Deus é a verdade, Jesus é um espírito da verdade. Monalisson, mas tudo isso é muito pouco diretivo. Existem lacunas nisso. Não tem como afirmar que seja de fato Jesus. Certo, tem um último argumento. Esse é bem direto. Na Revista Espírita de 1864, no mês de dezembro, existe uma comunicação do Espírito de verdade,
do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espírito de Verdade diz assim nesta carta de homenagem ao Evangelho segundo o Espiritismo: acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade e o materialismo vieram abafar o grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Pai Eterno, os Espíritos bons, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes. São destinadas a vos mostrar o caminho aos pés do Pai Celestial. Sede dóceis aos seus ensinos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. Pelos frutos se conhece a árvore. Vede quais são os frutos do Espiritismo. Casais onde a discórdia tinha substituído a harmonia voltaram à paz e à felicidade. Homens que sucumbiam ao peso de suas aflições, despertados pelos acordes melodiosos das vozes de além-túmulo, compreenderam que seguiam o caminho errado. E, envergonhados de sua fraqueza, arrependeram-se e pediram forças ao Senhor para suportarem as suas provações. Provações e expiações à condição do homem da terra. Expiação do passado, provações para fortalecer contra a tentação, para desenvolver o espírito pela atividade da luta, habituá-lo a dominar a matéria e prepará-lo para as alegrias puras que o esperam no mundo dos espíritos. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Disse-lhes eu há 18 séculos. O Espiritismo veio tornar compreensíveis estas palavras. E vós, meus bem-amados trabalhadores que suportais o calor do dia, que credes ter de vos lamentar da justiça, da sorte, abençoai vossos sofrimentos. Agradecei a Deus que vos dá meios de quitar as dívidas do passado. Orai, não com os lábios, mas com o coração, melhorando, a fim de que possais ocupar melhor lugar na casa de meu Pai. Como sabeis, os grandes serão humilhados, mas os pequenos e humildes serão exaltados. Aqui é claro, aqui é nítido. O Espírito de Verdade assina esta carta como sendo ele o autor. E quando analisamos há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade, quem foi que veio há 18 séculos, levando em consideração que você estava em meados do século XIX? Quem foi que veio há 18 séculos trazer essas palavras? Jesus, mas também o Batista esteve há 18 séculos. Mas a evidência mais marcante nesta mensagem é: há muitas moradas na casa de meu Pai. Disse-lhes eu há 18 séculos. Então aqui é evidente, de fato quem disse isso foi Jesus, a fim de que possais ocupar melhor lugar na casa do Pai. Os grandes serão humilhados, mas os pequenos e humildes serão exaltados. Raciocine. Quem melhor do que o autor da obra primeira para reformular e atualizar a segunda? Se Jesus trouxe o Evangelho em Atos, não seria congruente que ele trouxesse em palavras a atualização daquela mensagem? Pois o Evangelho é em muito a narrativa dos Atos de Jesus. Pois bem, agora que já foram apresentados os fatos, depois dessa exaurida pesquisa, peço por gentileza, se você puder ficar e escutar a minha opinião, eu agradeço. Na minha opinião, eu acredito sim que Jesus seja o Espírito de verdade. Mas você pergunta, sim, João Batista ou Elias que vinha restaurar todas as coisas? Pois bem, esse eu acredito que seja Rivail. Pois quando analisamos a vida de Elias, quando estudamos sobre os druidas, e Kardec era um druida, quando analisamos João Batista e Jan Hus, e também a personalidade de Rivail, vamos encontrar uma coisa em particular, que convergem, que concatenam com suas personalidades, que há a coragem de enfrentar espadas, fogueiras e navalhas das mais afiadas, e a mais afiada das navalhas é a opinião alheia, e mesmo assim fomentar movimentos sociais, enfrentar tudo isso dando a própria vida pela verdade, pela proposta de uma ideia melhor. Quando analisamos essas personalidades, vemos que elas são muito parecidas, claro,
mudando os atavismos, os condicionamentos sociais de época e região, porque cada região e época tem o seu zeitgeist, o seu espírito do tempo. Por isso, é importante ter essa análise. Qualquer afirmação em um conteúdo abstrato como esse, que a gente não consegue palpar, que a gente não consegue mensurar, que a gente não consegue medir com propriedade, é um passo para o equívoco. Todavia, algo me diz, embora eu esteja errado ou certo, isso não me afeta. No entanto, algo me diz que seja Kardec, João Batista, que seja o Espírito de Verdade, Jesus. Até porque, quando o Espírito de Verdade se apresentou a Kardec, se ele é Jesus, na primeira mensagem diz: é o teu espírito familiar. Como se Jesus e Kardec tivessem uma familiaridade próxima. E se levássemos em consideração o passado, há 2000 anos atrás, vamos ver que João Batista e Jesus eram primos. Todavia, essa é a minha opinião e ela pode mudar daqui a pouco. Basta você apresentar um argumento melhor. Porque a refutação de uma ideia em busca de uma verdade mais próxima da verdade absoluta é um sinal eminente que estamos caminhando, progredindo. E você disse agora, mas existem verdades absolutas? Tem pessoas que dizem que não existe verdade absoluta e não percebem que ao afirmar que não existe verdade absoluta, passa a ser uma verdade absoluta afirmar que não existe verdade absoluta. Um paradoxo. Então existe verdade absoluta. Todavia existem três verdades. A minha verdade, a sua verdade, que é moldada nas nossas percepções e historicidade de vidas materiais e espirituais, influências genéticas e culturais, sociais. Todavia, existe uma verdade que transcende a nossa. Essa é a verdade absoluta. Quem dera um dia ter os ouvidos de ouvir e os olhos de enxergar, para compreender a verdade que nos libertará. Em breve teremos novas informações sobre o assunto, pois como foram encontradas centenas de cartas de Kardec aqui no Brasil que estavam sob posse do grande e honrado espírita Canuto de Abreu, que guardou esses achados em segredos por mais de meio século, sendo orientado por Chico e Emmanuel, onde a maioria desses achados estão passando agora por um processo de tradução e que poderão transformar muitas coisas que estão concretas no Espiritismo em novos conhecimentos, em novas verdades. Já é sabido que nos achados de Canuto de Abreu, há cartas de Kardec que revelam quem é o Espírito de Verdade. Basta agora aguardar e esperar essas traduções chegarem até nós, para assim podermos dar continuidade aos estudos de uma forma mais ponderada, racional e verdadeira. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para sempre que sair vídeo novo, você ser notificado. Não esquece de comentar a sua opinião aqui abaixo. Caso queira fazer alguma pergunta, grave um vídeo ou mande por escrito para o Instagram que está aparecendo aqui na tela e que iremos tentar sanar as suas dúvidas. Muita paz para todos. Até o próximo vídeo.